Olá, pessoal. Vamos conversar hoje sobre preconceito. É um tema delicado e necessário. O preconceito, estou considerando, aquele julgamento que se faz baseado em fundamentos não suficientes. Ou seja, você não tem julgamento suficiente para aquilo, mas você assume que é aquilo, certo? Então, eu posso olhar para uma pessoa, pelo jeito que ela é, eu já vou assumir que ela é isso, 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 aquilo, tá? Falar, essa moça deve ser prepotente, esse homem deve ser prepotente, baseado no jeito que ele se veste, no jeito que ele aparenta, com a fisionomia, que são indicadores falsos sobre o que ele é realmente, tá? Então, sempre que você faz esse julgamento com fundamentos insuficientes e assume como um julgamento adequado, você está julgando com preconceito, porque você, na verdade, acha que esses indicadores são suficientes para dizer o que você está dizendo. E não é verdade, né? Então, por exemplo, o machismo, quando supõe que o homem é superior no dia a dia, né, em relação à mulher, não tem fundamentos para isso. Não tem. Não tem. Pontualmente, uma pessoa pode ser superior a outra em certos quesitos. Isso é normal. Normal. Um fala melhor que o outro, um pode ter uma aparência mais cosmopolita, né, bonita do que o outro. Pode ter isso, né? Um pode ser muito bom na sua profissão, se o outro tem a mesma profissão, né? Então ele pode ser melhor que o outro. Isso pode ter, mas são coisas pontuais, caso a caso. Quando você faz essa generalização precipitada, né? E pode ser também um preconceito para um indivíduo só, mas baseado em coisas falsas, certo? Não, mas eu sou melhor do que ele por causa disso, 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 mas você não tem fundamentos que mostrem que de fato você é melhor do que ele. Então você só está dizendo que ele é pior porque você é você. Você é o cara, tá? Então, acho que é claro para as pessoas o que é o preconceito. Não é assumir coisas de bases erradas, certo? Porque a pessoa é homossexual, então essa pessoa merece descrédito, então essa pessoa é inferior, então essa pessoa é isso, é aquilo. Isso é preconceito, tá? Porque a pessoa é rica, então essa pessoa ela roubou, ela fez isso, ela fez aquilo, ela é a culpada da história. Também é preconceito, tá? Preconceito existe de lados para lados, mas não é sobre a definição em si que eu quero tratar, já que nós temos um certo consenso do que a gente está pensando que seja preconceito, ok? Aqui entre países, né? Preconceito contra os Estados Unidos, preconceito contra a China, preconceito contra a Rússia, preconceito contra países pobres, preconceito contra a América Latina. Enfim, existem preconceitos de vários setores. A maioria olha sempre o preconceito, né, tentando defender o desfavorecido. Ok, né, um ato de bondade, não sei o que lá e tal. Mas existe também o preconceito contrário, tá? Onde o desfavorecido, ele socialmente não é desfavorecido. Ele é rico, ele está numa situação boa, ele tem uma posição importante, mas tem o preconceito contra ele, né? Preconceito contra governo. Qualquer que seja o governo, sou contra, não é assim? Então, és governo, sou contra. Então, esses tipos de preconceitos são coisas que não têm sentido. Ah, tá, vamos falar então de uma coisa importante, que é não esse preconceito em si, mas como lidar com esse preconceito, ok? Bom, um jeito de lidar com o preconceito é punir, 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 punir. Né? Se pegar, vai preso, tem uma lei que fala isso, você vai ser estigmatizado na sociedade, isso, aquilo. O medo da punição coíbe
o preconceito do indivíduo, não o elimina, coíbe. Isso é perigoso. Ok? Isso é perigoso. Óbvio que quando o preconceito ultrapassa aquele julgamento e entra na fase de agressão, não tenha dúvida que tem que tomar medidas contra a agressão, seja ela de origem preconceituosa ou não. Às vezes um desentendimento, uma briga, você tem que proteger, né, essa agressão. Mesmo que você fala proteger o lado mais fraco, mas às vezes o lado mais fraco ganha. Então você não sabe, tem que parar com isso daí e tentar resolver de outro jeito. Então veja, coibir preconceito é uma coisa. Fazer as pessoas entenderem por que o preconceito não faz sentido é outra coisa. Tá? A primeira, ela pode ser um mal necessário em alguns momentos, desde que haja as tentativas de agir do lado educacional para as pessoas perceberem por que não ser preconceituosa. Contudo, não é um preconceito contra a mulher, ou contra a criança, ou contra o pobre, ou contra o rico, ou contra o homem, ou contra o homossexual, ou contra o heterossexual, contra o religioso, contra o ateu, contra o agnóstico e assim vai. Tá? Não importa para que lado seja. É preconceito, está errado, porque parte de bases erradas para uma conclusão que não se fundamenta por essas bases. Certo? Bom, então como é que faz? Bom, como que as pessoas têm feito? Para defender do preconceito, vamos imaginar que tem um lado oprimindo o outro. Vamos pensar assim, um lado oprimindo o outro. Não importa quem seja, quais sejam esses lados. O lado A está oprimindo o lado B. Normalmente as pessoas pegam o lado B e começam a tentar fortalecer o lado B, que vai virar um embate. Esse embate, ele reforça o preconceito. Porque a partir do momento que vira briga, o lado de cá vai brigar cada vez mais e o lado de lá vai brigar cada vez mais. O fato de ficarem em igualdade de força só torna a briga mais difícil. Aqui a briga era desonesta. O A está aqui, o B está aqui, é uma briga, né? Então vamos dar força para esse para brigar. Mas se não tratar o preconceito, isso é simplesmente uma questão de guerra. Tá? E se esse daqui ganhar? Ou esse daqui ganhar? E aí, como é que fica? Resolveu o problema? Não resolveu. Porque não é uma questão de quem ganha. É uma questão de que é besteira criar esses polos. Não é? Você pensa assim, a situação das mulheres que vem de um preconceito histórico, né, do machismo, pode ter até raízes na maior força física do homem, por razões até biológicas, muitas vezes, né, e alimentada culturalmente, porque quem que ia para ser guerreiro, quem que tinha que se mexer, ficar forte, quem que ficava mais sedentária, a mulher, isso vai dando também reações musculares diferentes, né? Seja como for, tá? Seja como for, historicamente, as mulheres foram vítimas de uma opressão e que para e contra elas poderiam apanhar. Poderiam apanhar porque normalmente seriam mais fracas. Não que todas sejam, mas seriam mais fracas e iriam apanhar. Ok? Isso foi trazido ao longo dos séculos, tá certo? E a própria mulher acabava se achando muitas vezes, é assim mesmo, muitas, né? Fazia assim, até que houve levantes no sentido contrário e tal. Ok. Qual o erro desse preconceito? Achar que aquele ser é inferior. E você acaba arrumando falsos argumentos de que ele seja inferior. Por quê? Porque você tira a mulher da escola.
proibido ir na escola, proibido fazer faculdade, proibido isso, proibido aquilo. Né? Por exemplo, proibido dirigir. E quando vai dirigir, só quando está sozinha que dirige praticamente, mas quando o marido está junto é o marido que dirige. Então quem vai cometer mais erros, quem tem menos prática, por força social de preconceito, acaba sendo as mulheres. Aí vem toda uma história. Ah, a mulher dirige mal. É o preconceito. Não, não é bem assim. Tá certo? Hoje as mulheres estão jogando futebol. Que legal, sempre jogaram. Mas hoje a coisa oficializou. Então, é diferente. Elas aprendem e estão fazendo. Então, veja, quando você parte de pressupostos errados, né, você acaba trazendo para coisas erradas. Óbvio que tem situações que até hoje, nas Olimpíadas, por exemplo, você tem, né, jogos de mulher contra mulher e homem contra homem. Não é só uma questão de preconceito, é uma questão, muitas vezes, de força física, isso, aquilo, que se elimina do processo. Se elimina do processo. Né? Aquela história de ver quem é mais forte já deve ter sido eliminada faz tempo, mas não foi. Mas não foi. O que eu quero chamar a atenção é que quando a gente levanta dois movimentos, né, dois ou mais, mas dois polos, esses polos ficam brigando. Isso não resolve. Aí vamos fazer uma lei. Olha, esse é obrigado a ter o mesmo que aquele. Você também erra por outro lado. Por exemplo, se eu vou organizar um grupo, olha, eu tenho que pôr 50% mulher, 50% homem, 50% homossexual, 50% heterossexual, 50% de origem africana, 50% de origem europeia. E você começa a querer fazer essas divisões que também não resolve. Né? Também não resolve. Tem que se garantir, tá, igualdade de oportunidades ao longo da vida. Não é num concurso, não é aqui ali, ao longo da vida. Agora você pode falar, poxa, mas como vamos fazer com toda essa injustiça que já vem vindo, e agora como é que vai querer equiparar isso daí? É difícil realmente. Tá? Então há um período tampão, em que tem que se corrigir certos defeitos, desde que esteja preparando essa igualdade de história. Afinal de contas, você entra na vida e vive aí 70 anos, 80 anos, 90 anos, certo? Então você não tem uma vida de 200, 300, 500 anos. Isso vem vindo dos familiares, né? Então é lógico que uma geração você consegue preparar do começo ao fim, mas tem que preparar, tá? Então, livrando os defeitos do preconceito. É isso que tem que fazer. Esse é o foco. Tá? Então, você corrige os defeitos imediatos e prepara para que não haja mais esses defeitos imediatos. Mas tem que preparar não colocando na cabeça da criancinha mantras para eles ficarem repetindo e fazendo. Do mesmo jeito que fala assim, tem que defender o planeta, tem que defender o planeta. A criança cresce ouvindo isso. Cresce ouvindo, não pode jogar o papel no chão, não pode jogar lixo no chão, tem que ser reciclado, né? Não pode isso, não pode aquilo. Ela cresce ouvindo essas coisas. Isso só vai ter um efeito se ela entender por quê. Então, toda essa gama de ensino que ocorre oficialmente na escola, não é? Ela deve ser voltada exatamente para isso. Para quê? Para que o indivíduo consiga, de um lado, ele vai entender por que não tem que fazer aquilo, por que não deve ser assim, por que deve proteger isso ou aquilo. Ele tem que entender isso gradativamente. Lógico, lá nos primeiros anos, entende algumas coisinhas e tal, mas isso tem que ser planejado para ele entender. Tá? Ok, isso é diferente dele decorar aquilo. Se houver só o mantra falando, isso é fazer a cabeça. Isso é uma coisa que a ditadura usa. A ditadura usa isso, ela fica repetindo as coisas 500 vezes até que os bonequinhos começam a repetir.
E porque aprenderam a repetir, nunca vão questionar. Mas quando você exercita o raciocínio para entender por que não é, quais são as razões, não é? A pessoa está estimulando o cérebro, ela está raciocinando criticamente, mesmo que ela possa discordar de algumas coisas. Não tem problema. Mas ela está sendo um ser criado para ser um ser crítico, que é uma das qualidades do ser humano, ser crítico. Mas não um crítico vazio, um crítico fundamentado. Por isso tem que estudar. O crítico que não estuda, ele é um crítico vazio. Aí é pior, né? É pior, porque vira o chato da história. Então, veja, a questão do preconceito, a minha preocupação é sempre assim. Se você ficar fomentando movimentos de opostos, você está prejudicando a situação. Não, mas esse grupo ele sempre foi pisado, agora precisa mostrar isso. Precisa mostrar que ele foi pisado, precisa mostrar que aqueles motivos são irreais. Isso tem que ser mostrado. Tá? Isso tem que ser mostrado. Não é? Mas não é mostrado, pegando, olha, ele conseguiu, ela conseguiu, aquele indivíduo lá que é de uma etnia que o pessoal de forma preconceituosa joga para baixo, ele conseguiu. Não, que consegue, consegue. Nós temos que ir nas razões. Né? O que faz essa etnia ser superior à outra? Me mostra claramente. O que faz em questões de intelectualidade, de capacidade de trabalho, disso, daquilo, os homens serem superiores às mulheres. O que faz? Não faz. É esse o ponto. Então, quando você mostra que essas argumentações são falhas e ensina por quê, tá? A pessoa ela entende que não tem razão, certo? Não tem razão. E que se a gente eliminar essas forças que jogam para baixo, né? Se a gente eliminar essas forças, as pessoas vão competir. Agora, elas não são iguais. Se eu fizer uma avaliação de pessoas, né? Por exemplo, só de homens de uma certa etnia para um concurso, lógico que alguns vão passar, alguns não vão. Tem toda uma história por trás. Não é? Uma história que é composta por elementos tão complexos, elementos que parte é culpa do indivíduo, parte é culpa de quem estava em volta, parte é culpa de um sistema político maior. Tem tudo isso, mas você não consegue eliminar tudo isso. Tá? Você pode amenizar esses problemas. Um bom governo pode amenizar esses problemas. Como? Dando educação igualitária para todos. Nem todos vão aprender igualmente, óbvio que não vão aprender igualmente. Mas alguns têm mais interesse, menos interesse, aí cada um faça o que quiser. Mas tiveram a oportunidade de aprender igual, ok? Antigamente, por exemplo, na minha infância, né, pobres e ricos estudavam na mesma escola. Óbvio, aqueles ricos, milionários, bilionários, blá, 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 eles nunca estudaram nas mesmas escolas. Mas tinha gente, sabe, filho de industrial em cidade do interior que estudava na mesma escola do indivíduo que o pai ganhava salário mínimo, tá? Então tinha isso sim. Aqueles que estão em capitais, coisa e tal, eles normalmente vão buscar o lugar que está e outros vão mandar para o exterior, nas principais escolas do mundo, e você não tem como bloquear isso, tá? Isso vai sempre existir, não é? Ah, vai fazer o quê? Vai impedir o cara? Você não pode estudar no exterior, você vai ficar preso aqui. Você não pode ir para uma escola paga que você pode pagar, que é boa. Não. O que tem que fazer é fazer o ensino público ser o melhor de todos. Lógico que não é só a questão de ensino, não é, ou melhor, não é só a questão do estudo em si, né? É a questão de saber lidar com o próximo. Pergunto para você, o que a cor da pele tem a ver com o desempenho do indivíduo? Tanto para ser melhor, para ser pior. Cor da pele, nada. O preconceito que vem historicamente tem.
Esse preconceito tem, porque ele cria raízes, tá? O que nós podemos fazer? Tirar esse preconceito, não é? Tirar esse preconceito. Toda vez que nós tentarmos resolver tudo ao mesmo tempo, provavelmente nós não vamos resolver nada, tá? Não vamos resolver nada. Se nós fizermos que seja de um ponto para frente, que seja isso, tá? Mas fizer direito, nós já evitamos 200 anos de sofrimento. Mesmo que esse processo dure 30 anos, não será 100 e não será 200. Porque historicamente isso vem vindo há muitos séculos. E se deixar, continua. Por quê? Hoje eu não vejo que a situação esteja muito na questão de tirar o preconceito. Ela vem mais no sentido de coibir o preconceito e até favorecer preconceitos opostos, né? E cria-se rixa. Isso, para todos os lados, é ruim. Para todos os lados é ruim, né? As posturas têm que ser outras. Eu pergunto, tá? Se eu vou contratar uma pessoa, ou se alguém vai contratar uma pessoa, fala assim, o que você quer? Eu quero uma pessoa que saiba falar inglês, isso e aquilo. Tá bom. Então que venha essa pessoa. E vamos fazer concurso. Tá? Agora, não posso bloquear o concurso por causa de questões de preconceito. Não posso eliminar um candidato. Por isso que nós temos que ter pessoas honestas. Honestas, pessoas que são justas. Se é honesto, é justo. Tá? E essas pessoas vão ter que conduzir o processo. Não importa coisas que não estão ligadas àquilo que a gente precisa para aquele cargo. Tá? Olha, mas é por acaso que acontece que... Veja, uma coisa é você querer resolver a situação de momento, ou seja, não, mas tem que pôr metade disso, metade daquilo. Ok, para resolver uma questão histórica. Mas se nós começarmos a trabalhar a questão, né, pode resolver isso daqui, porque vai resolver algumas pessoas. Talvez seja até ruim para quem contrata. Por que talvez seja até ruim para quem contrata? Porque ele é obrigado a pegar pessoas que talvez ele não quisesse, pelo desempenho, não estou falando pelo preconceito, pelo desempenho. Porque a lei obriga. Ok, não é legal. De um lado ou de outro. Tá? De um lado ou de outro. Isso dos dois lados. Né? Às vezes o indivíduo, se ele de forma preconceituosa quer um perfil étnico, por exemplo, um perfil sexual, de gênero, sei lá o quê, eu posso fazer? A besteira é dele, tá certo? Então você pode tentar eliminar essas coisas, ok? Trazendo pessoas decentes para julgar, para isso, aquilo, não é? É difícil? É difícil. Agora, uma coisa é certa. Se não mexer no processo da base para frente, tá? Da base e trazendo essa base para frente, é isso que eu quis dizer, tá? Não tem saída. Daqui 30 anos nós vamos estar com o mesmo problema, tentando lutar contra isso, contra aquilo, enfiar a pessoa aqui, enfiar a pessoa lá, porque o preconceito na sociedade não foi resolvido. Então a minha proposta é muito simples, tá? Façam o que vocês quiserem, mas não deixem de fazer a mudança conceitual sobre os itens de preconceito. Tá? Isso é educacional. A pessoa tem que saber por que a pele não tem a ver, né, com certas questões que são colocadas, ou talvez até com quase todas. A pobreza não tem a ver com certas condutas. A riqueza não tem a ver com certas condutas. A religiosidade também não tem a ver, ou a falta dela. E assim vai. Tá? E assim vai. Uma série de coisas. Cor do cabelo, cor do olho, tipo de país. Eu conheço pessoas de países que são abominados por aí, que são ótimas pessoas. E aí? Né? Mas como são daquele país, todo mundo castiga. Seja de um lado ou seja do outro.
Então, eu falo, quando o castigar de um lado parte de bases equivocadas e o castigar do outro parte de uma estratégia equivocada, nós demoramos mais para mexer no processo. Demoramos mais. Ok? Então não é simplesmente ficar enaltecendo o lado que está embaixo que é a solução. Se nós não tratarmos do problema, da doença, vamos chamar assim, que é o preconceito, se nós não tratarmos dele, nós nunca resolveremos a contento. É mais ou menos aquele caso da família, que não cuida da educação do filho e depois o filho está lá com 40 anos fazendo besteira e está lá tentando sustentar o filho a qualquer custo, porque não fez o que tinha que fazer lá atrás. Tem casos assim. Não estou dizendo que são todos os casos, mas tem casos assim. Ok? Por que eu estou falando isso se aqui é ciência e ousadia? Exatamente porque é um tema que exige ousadia e exige ciência. Me mostre cientificamente, tá? Ó, mostrar cientificamente a diferença entre homem e mulher é fácil, tá? Mas que isso justifique capacidades diferentes em situações, né, como a inteligência, habilidade no trabalho, capacidade para estudar. Me mostra, não dá para mostrar. Não dá para mostrar. A única coisa que você consegue mostrar é que se elas ficarem bloqueadas, seja homem ou seja mulher, depois de vários anos bloqueados, chega lá na frente e vai ter um desempenho pior, óbvio. Óbvio. Mas isso foi induzido socialmente e não construído biologicamente. Embora algumas diferenças biológicas existam, mas que não chegam nessas questões que nós estamos falando aqui. Certo? Então é isso. E não só nesse caso, né? Sexismo, por exemplo, é uma coisa que eu abomino. Sabe, eu estou numa reunião, num conjunto de pessoas, de repente, vê lá, todos os homens de um lado, as mulheres do outro. Eu falo, meu Deus, que mundo eu estou. E, às vezes, dependendo do grupo que você tiver, acontece isso. É ridículo? É ridículo. É o fim da picada? É. Não, mas é que aqui é papo de mulher, lá é papo de homem. Ó, tem papo de gente. Gente conversa. E não importa o seu sexo, não importa gênero, nada disso, opção sexual, não importa. São pessoas, são mentes, tá? Que estão conversando. Só que para muita gente hoje em dia, 2023, ainda tem isso. E gente ainda que tem grana, hein? Para dizer, ah, mas você estudou num lugar que foi... Não, não, não. Gente que tinha tudo, todas as facilidades para não ser assim. Tá? Porque a gente sabe que a ignorância está relacionada com oportunidades. E algumas classes sociais, econômicas, né, têm mais oportunidade que outras, mas não aproveita. É esse o ponto. Então nós temos que refletir sobre isso. E reforço aqui, estigmatizar dois polos reforça o preconceito e não o elimina. Nós temos que pensar bem nisso. Eu sei que onde está tendo opressão, tem que entrar e tem que resolver isso. E às vezes até com polícia junto para resolver aquilo. Eu sei disso. Não entendo mal o que eu estou falando. Tá? Mas entendam o que eu estou dizendo. Isso que eu quero. E que reflitam. E não tenho a verdade na boca, mas eu trago aqui pontos para vocês ponderarem para a vida de vocês. Se isso aqui servir para alguma reflexão boa para você, estarei feliz. Beleza? Pode discordar de tudo que eu falei, mas se trouxer algum ganho, né, que não seja um ganho à custa de outros, seja um ganho honesto, eu ficarei feliz. Beleza? É isso aí, gente. Então, até de repente.